disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo você ter feito aquele. Então, aí quando Aquele foi vacilo. Foi porque ele é um militante Porque israelense, né? aquele vídeo, e o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. É. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark, porque foi aquilo, tá ligado? Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de tipo assim, Monark, não é legal você falar sobre isso por causa disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, 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 assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de tipo, traga o Monark aqui, vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. Isso não foi legal. E quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles, entendeu? É isso que ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho é, ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Não, eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? Uhum. O que me deixou puto, que me veio fazer, eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? O que eu achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Sim. Né? Então, se não tá pagando, é. Porra. Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui... Existia um complô pra tirar eu do Flow. Que existia um complô. Entendeu? E o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato. O Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. É o que tá acontecendo com o Cazé agora. Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida com o que tá acontecendo com o Cazé. E é uma orquestração organizada. É, organizada. Pela militância corporativa. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante, certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito, e isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu para esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi, vamos ser 100% honesto. Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente e outra coisa que me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato... assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, aí, eu conversei com o advogado... Aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Ah, beleza. Eu assinei porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora... Eu prefiro justo, eu prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte, é o contrato que o Igor fez naquele momento em que tava fudido. Não foi o Igor que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa
Que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você Mas disse. um contrato sem você tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai perder metade da... Então, num juros que não existe, Então, mas que você vai perder metade... Eu conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha Entendeu? a pressão que eu tava também, né? Ah, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano, ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia, tá ligado? Sim. Ou seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então quando você sai, você deixa a coisa não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, de todo mundo ser considerado Monark, tá ligado? E o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele momento, isso. tá ligado? Mas naquele momento específico, entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso, do dinheiro que você tinha. Você não tirou do dinheiro do... Galera. Mas ele... Sim. Entendeu? Olha, piorou, se ele pegou emprestado, piorou, cara. Não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. Sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado pra caralho. E aí, caralho. não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí, entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, pausa. Não acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a monetização. Mas tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após, que não foi... Não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de reformulação. Mas beleza, mas você acha que... O Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou algo que existia, certo? Sim, transformou algo que existia. Você não pode... Só porque perdeu os patrocínios, não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas... E só Deus sabe se ia Mas ter aí de você volta. tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque não, nada a ver, cara. Monark é uma empresa, é o CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se fuderam deixa eu falar. Deixa eu falar. Cara, não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que eu... Eles perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? A Esse homem equipe... quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, cara. Ele veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada? Ter equipe, ter os estúdios prontos, então, mas esse ter povo, uma rede de contato, isso não vale nada. Monark, esse povo é funcionário. Mas veja... Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia 20. Mas aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até hoje. É gigantesco até hoje. E você acha que isso não é por causa do que era construído? Então, mas é isso claro que eu quero dizer. Era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas o acabar financeiramente é quase a morte da empresa, Monark. Não é quase Quantas empresas não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa? Mas veja... Quando foi a última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? Mas, cara... Viu? E olha a relevância de uma Kodak. Mas existe uma relevância ainda do Flow? Ou você acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz?
Ele praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra modificar. Tinha algo pra modificar. Não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas, na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas ele quase não abria a boca. Você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas e o com a Flow, relevância, mas o Flow porque tinha as um pessoas hate ainda queriam, absurdo, mas eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele, conseguir esses. Ele teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, cara. Tá muito adrilles. Tipo, existia toda uma relevância. Tanto que o Rafinha fez uma campanha. Sim. Tipo, o Flow era nacionalmente conhecido. Nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Como se tivesse nada. Quase lá, hein? Ah, para, cara. Como quase que quase lá? Quase não, lá. Para, você tá maluco, mano. Você tá maluco. É que você tá tirando da equação o fato de que você saiu, Monark. Você sair foi uma pancada muito forte. Não, mas também não foi uma pancada. Eles tinham um monte de programa, Eles tinham agência, tinha empresa de vinho, entendeu? Tinha a equipe já estruturada. Uma coisa é ter equipe estruturada. Você tem um trabalho de construção que tá pronto, cara. Ah, sei lá, velho. Ah, para, cara. Você tá eu assisti os primeiros episódios, mano. Era ridiculamente inferior, velho. Não, cara, mas não tem a ver. E você, quando monta o Monark Talks, a sua audiência foi a prova disso. Mas ele sua audiência tão grande no Monark Talks foi tipo tapa na cara de dizer assim, caralho, essa porra só funcionava por causa do Monark. Não, cara, continuou funcionando o Flow. Não, sim. Você acha que se o Igor tivesse criado podcast do zero, sem a marca Flow, sem toda a equipe... Não. E ele ia estar na... Mas como eu disse, ele era o segunda voz, Monark. Mas beleza, ele tinha... Ele era o segunda voz que agora tava comandando, tendo que pagar os músicos, tendo que pagar o show, tendo que pagar tudo. Mas ele tinha algo pra reconstruir, cara. Ele tinha algo pra... Ele não começou do zero. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, a rede de contatos. Mas essa lembrança também cobra. Isso é nada. Lembrança também cobra. Mas isso traz audiência, cara. Traz audiência. O fato dele ter o acesso a 1 bilhão de convidados, se fosse um podcast do zero que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim a todo vento, a toda hora, o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark. Ele praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha cabeça. E isso fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza, mas isso só prova que existia uma comunidade com a qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Qual eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, Ele ainda tinha